Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Portal das Cartas. Eu sou a Aline e, como sempre enfatizo neste canal, é uma imensa alegria ter você aqui comigo. Então, o intuito aqui é poder te ajudar para encontrar a melhor resposta, para assim, quem sabe, acalmar o seu coração. E o tema de hoje é o seguinte: ele ainda pensa em mim? Ele ou ela pensa em mim? Aquela pessoa que você já teve algum caso, pode ser um ficante, um namorado, um ex-marido, quem sabe, ou então você queira saber somente por curiosidade. E aí, será que essa pessoa ainda pensa em você de forma até mesmo amorosa? De que forma você marcou essa pessoa? Bora lá? Se você quiser, pode pausar o vídeo. Então, bora? Vamos iniciar a leitura. Vou começar aqui com o cristal branco. Será que ele ou ela ainda pensa em você? Será? Vamos ver. Aqui pra mim, já pediu pra tirar essas três aqui de cara, de imediato. Então, aqui pra mim, sim, ele ou ela ainda pensa em você. Porém, é o seguinte, tá? Ele pensa em você ou ela de forma mais negativa. Eu tenho que ser sincera aqui, tá? Como se fosse uma pessoa que passou pela vida dele ou dela, que trouxe alguns constrangimentos, né? Acabou, assim, trazendo muita confusão mental. Então, assim, ele ainda pensa, né? Mas de forma, infelizmente, negativa. Talvez aí pelos conflitos que vocês tiveram juntos. E quando ele pensa em você, pensa que essa situação já acabou, ele viu um certo alívio, como se tivesse aquele tempo nublado, aquele tempo ruim e acabasse, sabe, o céu se abrisse. Então, assim, ele pensa em você, porém, de forma negativa, eu tenho que ser sincera aqui, mas assim, pensa, né? Se essa é a sua curiosidade, se você, né, quer saber se sim ou não, sim, pensa, porém de uma forma negativa, né? Como se aquela pessoa ela me fez muito mal, tinha muita intriga, tinha muita briga, muita confusão entre nós dois, eu não tinha paz mental. Então, assim, depois que a gente terminou, que isso acabou, hoje eu vejo as coisas com mais clareza. Ai, como se fosse um alívio para ele. Tenho que ser sincera, é a leitura do baralho de hoje, tá? Eu não posso mentir para você. Então, assim, para a primeira leitura, sim, ele pensa em você, porém com essas características aí, né? De algo mais negativo. Tudo bem? Então, bora para a segunda leitura. E aí? Ele pensa em mim? Como está essa situação aí? Pensa de forma amorosa? Bora lá. Então, aqui pra mim, sim, ele pensa muito em você ainda, tá? Assim, de forma até acelerada, aquele pensamento que ocorre a todo momento, porém tem muita dor nessa história. Tem muito sofrimento nessa história que vocês tiveram juntos. Talvez muito conflito. Aqui mostra muito claro, ó, que a história foi longa, tá? Foi longa, foi um martírio para ele ou para ela. Foi algo realmente tóxico mesmo. Sabe, aquela coisa assim que marcou a história da pessoa. Traz essa carga mais forte, né? Traz até um certo peso na história de vocês. Então, algo assim muito pesado, foi um martírio. Ele pensa ainda de forma muito assim acelerada,
pensa praticamente todos os dias, toda hora, todo momento, ele pensa ainda em você, tá? Mas assim, como se fosse realmente uma relação muito conturbada, tá? O que eu sinto aqui para essa leitura foi uma relação muito conturbada, né? Ficou marcado na história de vocês, ficou marcado na história dele ou dela. Tenho que ser sincera também, novamente, é o que me mostra aqui nessa leitura, tá? Então a carta do livro fala muito disso, de bagagem. Muita história teve aí, ó, entre vocês dois, porém uma história de dor. Não sei o que teve, pode ser, né, marcada aí por algo mais grave, mas teve sim muito conflito entre vocês. Pensa sim, tá? E de forma assim, ai, bastante, sabe? Não pensa de vez em quando, não. Ainda está muito forte essa história de vocês, tá? Então, essa é a leitura, segunda leitura, né? Caracterizada por esse cristal aqui, caso você tenha escolhido pelo cristal. Vamos agora para a última leitura. E aí, ele pensa em mim? Ele ou ela pensa em mim? Como está essa situação aí, hein? Será, será? Bora! Aqui para mim, sim, pense em você de forma muito carinhosa, sabe? Ele pensa, ou ela aqui, né, pensa de forma assim, sabe, como se marcasse a vida dessa pessoa de forma positiva, como se você passasse pela vida dela e trouxesse muitas coisas boas. Eu vejo essa carta aqui como algo muito positivo, tá, gente? Em algumas jogadas ela pode sair algo negativo, mas nesse caso aqui, sempre assim com carinho, sabe? Essa lembrança. É o que me traz aqui, representa essas cartas. Sempre com carinho. Foi uma pessoa que o ajudou muito, sabe? Teve essa lealdade entre vocês, esse companheirismo, trouxe sorte no caminho dele ou dela. Se não fosse você, essa pessoa não teria conquistado muitas coisas. É o que eu vejo aqui, tá? Sabe, assim, tem muito carinho por você. E a qualquer momento que eu percebo aqui, se você precisar dele ou dela, vai te ajudar, tá? Você vai ter uma ajuda. Então, você tem um amigo ou uma amiga, além do que vocês estiveram juntos. Então, aqui é muito positivo. Então, aqui sim, ele pensa em você, ela pensa em você, de forma carinhosa, como um amigo aí que ajudou, que passou pela vida dela. Pode ser, né, que obviamente vocês tiveram algo ali, pode ser sim algo mais, né, íntimo, mas o que predomina aqui é a parceria, tá? É a parceria, a ajuda que vocês tiveram aí e as coisas que vocês compartilharam referente a isso, a esse cuidado um com o outro. Tudo bem? Então, a energia dessa leitura significa isso aqui, ok? Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem desse tipo de leitura, desse tipo de vídeo, deixe aqui sugestões para eu poder ajudar vocês da melhor forma possível. Deixe um like também, se inscrevam, vai ajudar muito o canal. No mais é isso, muito obrigada pelo carinho de vocês. Até mais, tchau, tchau.